Começa agora o programa Teorema, aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Nesta edição, vamos conversar sobre a violência contra a mulher. Vamos refletir sobre as causas e tentar entender o que pode ser feito para diminuir esse problema. Diariamente, 43% das mulheres brasileiras sofrem agressões. O dado é o balanço realizado em 2014 pela Central de Atendimento à Mulher. Da porcentagem apresentada, 23,51% das mulheres admitiram sofrer violência do parceiro desde o início do relacionamento. Apesar dos números relevantes, a probabilidade de aumento dessa porcentagem é cada vez maior. Isso porque muitas vítimas prosseguem caladas. Mas afinal, por que ainda existe violência contra a mulher e como acabar com ela? Esta é a pergunta do Teorema de hoje. Para participar da conversa do programa de hoje, recebo dois convidados aqui no estúdio. Ramon Tissot, essa é a pronúncia, Ramon? Isso, pode ser. É historiador e professor de História aqui da UX, bem-vindo. E a Mara de Oliveira, assistente social, professora da graduação de Serviço Social aqui da UX e também do mestrado em Direito. Vamos conversar um pouco sobre esse tema que vira e mexe, parece que ganha novos ares, né? Aconteceu toda essa polêmica recentemente com a prova do Enem, tocando de novo nesse assunto da violência contra a mulher, né? Eu queria saber, começo com você, Ramon, queria que tu começasse dizendo para nós, historicamente, como é que o Brasil vem tratando as suas mulheres? Historicamente, muito mal. Né? É muito recente essa desnaturalização da violência contra a mulher. Né, ela começa assim, um debate público no Brasil a partir dos anos 70, principalmente com um debate público e com uma dimensão maior, a partir dos anos 70, a partir de uma decisão da ONU de transformar, né, em 1975, de instituir em 1975 como o Ano Internacional da Mulher. E a partir de então, se contou a década da mulher até 85. E isso foi utilizado aqui no Brasil como um mote, né, para trazer várias pautas à tona e, inclusive, essa questão da violência contra a mulher. E foi a partir desse debate público, quando o movimento feminista tomou corpo, começou a ter mais interferência na pauta pública brasileira, em que algumas ações de Estado, de governo, foram tomadas e a partir daí começa uma história um pouco menos dramática, começa a história da proteção, né, da mulher contra essa prática da violência que foi constante, muito forte no Brasil e até hoje, né, apesar de muitos avanços que a gente conquistou nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente depois da democratização, né, continua com números né, devastadores, assim, né, a gente fica muito preocupado com aquele que foi o tema da prova do Enem, que gerou também tanta polêmica, que é a persistência da violência contra a mulher. Mesmo com esses avanços que a gente conseguiu, tanto na área legislativa, quanto mesmo de ações do Poder Executivo, ainda tem muito que se avançar na questão do judiciário, na interpretação da lei, que ainda continua sendo desfavorável às mulheres, né? Mas, enfim, a gente avançou bastante, mas ainda é muito grande o problema. Mara, quando prestamos atenção no nosso país, é assustador o alto índice, por exemplo, de homens que atribuem a culpa à mulher do fato dela ser violentada, né? Seja pelo jeito da roupa, pelo modo de se portar. Você, como assistente social e professora de serviço social, como é que você percebe a violência? Bem, é isso que o Ramon diz, né? E primeiro, para falar além do Brasil, que é a década de 70 esse movimento, o movimento feminista, vamos falar assim, que nome, que matriz ele tem várias matrizes teóricas do movimento, ele se torna realmente grande de discussão, de luta pelos direitos e proteção das mulheres na década de 60. Então, se a gente pensar, ele é novo. É muito recente. Mesmo que a gente tenha algumas situações de algumas mulheres que lutaram, por exemplo, pelo direito do voto, né? Já nos idos no final de 1700 em alguns países e nos anos de 1800, era apenas pelo direito de voto.
essa discussão do direito de igualdade de gênero, que homens e mulheres são iguais e que o homem não é dono desta mulher, ela vem com força a partir da década de 60. Então, essa é uma questão, né? No Brasil, tem alguns autores que colocam que a violência contra as mulheres no Brasil, ela se iguala ainda hoje do que tem em alguns países islâmicos. Por exemplo, que a mulher, uma das formas mais transparentes, por exemplo, de se visualizar a violência é o uso da burca, né? Ou as mulheres serem açoitadas por alguém ter uma desconfiança e por essa desconfiança fazer uma denúncia de que ela cometeu um ato ilícito, né? Por quê? Porque no Brasil a gente faz de conta que não tem violência, né? A gente faz de conta que tem igualdade, quando na realidade não tem. Se a gente pensar na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, né, está lá, e na retificação de 66, está lá que homens e mulheres são iguais. Mas, de fato, isto não acontece. E 2 exemplos chamam a atenção do que não acontece, desse não ocorrer. Normalmente, as pessoas enxergam a violência apenas aquela da violência física, né? Ou de algum tipo de violência psicológica, mas que seja muito nítida. Porque para a violência psicológica ela ser identificada, ela tem que ser horrorosa, né? Ela tem que ser algo muito sério, que normalmente é feito por alguém que é muito perverso. Quando, na realidade, as formas de violência psicológica, elas têm o tempo todo, né? Agora, a gente não vê outras formas de violência. Uma das formas de violência piores que a gente tem hoje no Brasil, quer dizer, não é pior, porque a violência física é muito ruim, mas tão sérias quanto violência física e violência psicológica, é a violência da não divisão das tarefas domésticas, e que as pessoas ainda gozam, os homens gozam, né? Ou seja, as mulheres gozam quando fazem troça. Por exemplo, a gente diz assim, se o homem ajuda nas tarefas domésticas, ele normalmente é ironizado, ele normalmente é colocado num lugar secundário, né? E veja, as tarefas domésticas da mulher, da divisão das tarefas domésticas com mulher trabalhadora, a não divisão é uma das maiores formas de opressão e de violência. Por quê? Porque esta mulher, ela acumula o trabalho externo, né, com agora o trabalho doméstico. Então, veja, as mulheres até a década de 90 não morriam, quer dizer, não é que não morresse, o índice era muito baixo de doenças cardiovasculares. Hoje, as mulheres continuam morrendo daquelas doenças que elas tinham antes, que é câncer e várias outras doenças, e hoje as mulheres se igualam no patamar de dados estatísticos de morte que antes era tido apenas dos homens. É uma das piores formas. E como é que a mulher, inclusive, se submete a isso? Uma coisa horrorosa que a gente fala. Então, assim, né, nós adoramos dizer que vocês, homens, né? Sabe por que a gente faz tudo? Sabe por que a gente... porque nós somos mais ágeis. Claro que nós somos mais ágeis. O primeiro brinquedo que nos dão é boneca. As mulheres são más no volante. Claro, o primeiro brinquedo que dão para os homens é um carrinho. Então, daí o que nós mulheres dissemos? Não, essa aqui que eles são lerdos. E quando ele lava a louça, ele não lava a panela, ele não limpa a pia direito, então eu lavo. Ou então ele diz, sabe o que é também? Os homens são lerdos, eles só fazem uma atividade ao mesmo tempo. Nós fizemos 3. Nós ao mesmo tempo estamos cozinhando, estamos lavando louça, estamos lavando roupa. Esta é a pior forma de violência, porque está significando que nós não temos direito ao lazer, nós não temos direito ao direito bom à preguiça. Então, essa é uma forma de violência. Agora, Ramon, também tem toda uma questão cultural aí por trás, né, da sujeição da mulher para determinados tipos de violência, né? Só para complementar a fala da Mara, há uma semana saiu um dado do IBGE, em que ele compara 2014 e 2004, e sobre essa questão das mulheres ocupadas, né, das mulheres trabalhadoras, elas dedicam, né, o IBGE contou no ano passado, que elas dedicam mais de 20 horas para trabalhos domésticos. Pegando só as mulheres que trabalham fora, além do trabalho fora, elas dedicam mais de 20 horas para o trabalho doméstico, em média, no Brasil inteiro. E os homens, em média, metade do trabalho das mulheres.
né? Mais ou menos 10 horas que eles dedicam semanalmente para o trabalho doméstico, além para tarefas domésticas, né, que geralmente são diferentes das executadas pelas mulheres, além do trabalho fora de casa, né, enfim. E sobre essa questão histórica, assim, cultural, as mulheres, elas são sujeitadas, né, a uma condição de inferioridade historicamente, né? Se a gente pegar desde a antiguidade, né, a gente vai pegar alguma constância, embora tenha havido também mudanças ao longo da história, uma constância de sujeição da mulher a uma condição secundária. E o discurso que legitimou isso muda ao longo do tempo, né? Quando a questão religiosa era preponderante nas organizações sociais, né? Era determinante das ações, aquele discurso da Eva, né? Do mito de criação e tal, né, da culpa da Eva, era utilizado como legitimador disso, as pessoas acreditavam e tal. Com o avanço científico na modernidade, o discurso médico contribuiu muito para a sujeição da mulher, para colocar a mulher numa condição de inferior ao homem, né? Inclusive, existia um discurso médico bem importante, que era de que o corpo era o corpo masculino e a interpretação que eles faziam para o corpo feminino era uma inversão do corpo masculino. Tipo, o corpo padrão era do homem e a mulher era um homem com coisas alteradas, né? E isso é uma violência também, né? contra a mulher. Legitimou muito essa violência. E no século XIX tem um estudo bem interessante, tem um livro bem importante de um liberal chamado John Stuart Mill, em que ele defende que a humanidade deveria, né, visto que a gente estava num período diferente da história da humanidade, que a humanidade deveria, a partir do final do século XIX, experimentar, dar mais direito às mulheres, para que a gente pudesse ter oportunidade de ver o que as mulheres poderiam fazer. Né? Esse discurso veio na segunda metade do século XIX. Até então, os discursos de libertação da mulher eram geralmente protagonizados por mulheres que sofriam, né, violência que quase sempre levava elas à morte, né? Aquelas que tentaram se rebelar contra essa condição, elas eram assassinadas, elas eram condenadas formalmente à morte. Daí, do final do século XIX para cá, melhorou consideravelmente, mas ainda tem muito que melhorar. Por que uma grande parcela de mulheres não denuncia, silencia essa agressão que ela sofre em casa, por exemplo? Bom, aí dava um programa de muitas horas, né? Basicamente por uma questão de reprodução ideológica, né? Desde que a gente é pequena e que tem a ver com a educação. E não apenas a educação em casa, mas a educação reproduzida pelas várias instituições. Vamos pegar um exemplo típico de uma criança que vai para uma escola de educação infantil, e vamos pensar numa criança que já fale, né? Então, o falar significa ter melhor compreensão e uso da cognição. Então, vamos pensar uma criança de 3 anos. Né? Essa criança de 3 anos, primeiro é isso. Os meninos são azul e as meninas são rosa. E tu é tão bonitinha porque tu tá de rosa, daí tu é tão bonitinha porque tu tá de trancinha, daí tu é tão bonitinha porque... Ou seja, todas essas questões, e sempre a menina é o ser frágil e o menino tem que ser forte. Né? Então, essas coisas, estou falando de coisas da educação, a reprodução da educação. Se a gente pensar, como é que é reproduzida essa educação? Na mídia. Então, nós poderíamos fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa que eu tenho discutido com 2 colegas que dividem pesquisa, inclusive sobre mulheres aqui na UFSC comigo, que é a professora Ana Camardello e a professora Caroline Ferri, que eu gostaria e quero montar um projeto para analisar, por exemplo, os filmes infantis. Então, se a gente pensar os filmes infantis, quais são os filmes da moda do ano de 2014, 2013, 2014, 2015? Os das meninas são as princesas. As princesas estão em moda. Aliás, é só ver nas festas de aniversário, todo mundo quer princesa. E o que é princesa? A princesa, ela espera quem? Quem é que a princesa espera? A princesa espera um príncipe encantado.
né? Ela espera um príncipe encantado que a venha salvar, seja ela jogando suas tranças, uma Rapunzel, por exemplo, que é um dos filmes que saíram em 2013, seja ela esperando que ele venha dar o beijo nela. Então, há uma reprodução. Essa mulher não sai porque este é o papel colocado a ela. Se eu sair, eu sou marginalizada, eu sou inferiorizada, eu não consigo um marido que me ame, eu não consigo um homem que me ame ou alguém que me ame. Então, é um protótipo, ela se submete por uma questão colocada na educação, e aqui eu não estou falando da educação formal Claro. estou falando da educação não formal, de que nós somos assim. E todo mundo que sai disso, ele vai ser marginalizado. Ramon, vivemos um momento histórico, por exemplo, você tem projetos de lei contrários à mulher, né? Isso é brutal, porque você acaba incentivando a violência, né? No ano de 2015. Exatamente, a gente tem muitos recados dados publicamente por poderosos de que a violência contra a mulher não é algo tão grave, sabe? E esses recados são gravíssimos, né? A gente tem esses projetos tramitando no Congresso, né, que representam ataques muito cruéis, né, contra os direitos já conquistados pelas mulheres e posições que barram, né, avanços que são necessários para os direitos das mulheres, para que as mulheres tenham as mesmas liberdades que os homens, os mesmos direitos políticos, as mesmas condições sociais, enfim. E a gente está vivendo um momento que é que a gente tem que ficar em alerta e começar a se organizar para ir contra isso. E além desses recados, né, que são enviados, assim, de que a gente é permitido pensar em restrições, em aumentar as restrições contra as mulheres em vez de superar elas, tem algumas mensagens que são dadas de forma indireta, né, em função a partir de decisões políticas. No Rio de Janeiro agora, por exemplo, o futuro candidato a prefeito da cidade do Rio provavelmente será, né, o favorito lá, provavelmente será um agressor, confesso, né, contra a sua mulher. Aqui em Caxias, a gente teve esse ano um caso muito lamentável, que foi a escolha por parte do prefeito e da secretária da Cultura de uma pessoa que era reconhecidamente, né, acusado, respondia a um processo de violência doméstica gravíssimo. A cidade toda sabia, né, boa parte da comunidade cultural sabia disso. Ele já tinha, na semana que ele foi escolhido, foi publicada uma sentença condenatória contra ele de detenção, e mesmo assim o governo municipal escolheu constranger a cidade inteira a homenagear esse indivíduo que sabidamente, né, estava sendo acusado e já tinha sido condenado em primeira instância, né, por ter violentado uma mulher. Mara, Conselho da Mulher, qual é o papel dele e como é que funcionam as avaliações desse conselho? O Conselho da Mulher é um órgão super importante, né? É um órgão de defesa de direitos, como é o CONDICA, como é o Conselho do Idoso, como é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Ele é um conselho, então, importante porque ele é um conselho que deve discutir direitos e deve funcionar como um conceito, inclusive, não só de defesa, mas ao defender, de denunciar, né? Então, ele é um órgão extremamente importante. Nos últimos anos, os conselhos municipais, estaduais e tem o nacional, eles fazem parte das políticas públicas de proteção para as mulheres. Todos os municípios devem ter esses conselhos. Como é que eles funcionam? Bom, ainda se está fazendo, tem muitas pesquisas em andamento. Eu, particularmente, não estou fazendo uma pesquisa específica, não estava fazendo uma pesquisa específica sobre conselhos. Estamos iniciando agora nessa pesquisa que eu falei anteriormente. Agora, de forma geral, nos relatos que a gente tem, principalmente em teses e dissertações de mestrado, né, os conselhos ainda deixam a desejar pela quantidade de participação. Ou seja, a grande maioria das pessoas que participam nos conselhos ainda são militantes de carteirinha, né? O que não é que é ruim elas participarem, o que é ruim é apenas elas Sim. terem uma maior participação, né? Sim. Então, eles são órgãos extremamente importantes, a maioria da população não sabe, das mulheres não sabe qual é o papel deles, e eu acho que só sobre o conselho merecia ter um programa. Nós estamos chegando ao final do programa. Ramon, pensando ao longo da história, né,
projetando o futuro, você é alguém que pensa sobre o passado, você é confiante? Você acha que a gente vai chegar num patamar em que a mulher vai estar em igualdade com o homem? Uhum. Eu acho que tem aquela diferença da fotografia e do filme. Pelo filme, do que a gente viu nas últimas décadas, a gente está progredindo, né, em relação a uma maior condição de igualdade entre homens e mulheres. Mas se a gente pensar nesse dia aqui, nessa hora que a gente está gravando, o quadro não é muito favorável para isso. Parece que a gente está recuando um pouco. É isso, a fotografia não é boa. Mas o filme, eu acho que a gente vai, nos próximos minutos do filme aqui, a gente vai aumentar ainda mais essa condição de igualdade. Vai aumentar a luta por ela, que é imprescindível, e a gente vai melhorar muito essa condição, né, de igualdade entre homens e mulheres. Mara, temos 1 minuto de programa. O papel da mulher denunciar, né? Mas para ela denunciar, ela precisa entender que aquilo é uma agressão. E, por exemplo, um programa que a gente poderia falar de uma forma de violência hoje são as plásticas. São a quantidade, nós somos o 2º país do mundo que mais fizemos plásticas e, basicamente, a grande maioria são mulheres. E por que elas fazem plástica? Tem a ver também com uma forma de submissão, porque mulher bonita é mulher jovem, né? Então, e eu poderia fazer um relato, confesso que eu vivi nisso, né? Depois que eu deixei os cabelos brancos, né? O quanto as pessoas me falam disso. Olha, tu não tem medo de perder teu marido? Então, essas são as violências cotidianas que precisam ser identificadas para ser denunciadas. Agradeço muito a presença de vocês, Ramon, Mara, professores aqui da UX. Obrigado você que nos acompanhou. Hoje conversamos sobre violência contra a mulher. Tentamos entender um pouco quais são as causas e as possíveis soluções para esse problema. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.